Pô, agora eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu acho que sempre você tem uma vida louca. Se você tá fazendo faculdade de fisioterapia, não trabalha como fisioterapeuta, e assim você hoje pensou no empreendimento. Como que você pensou assim, um assunto um pouco mais sério, em Uhum. ser empreendedora? Da onde que veio isso? Então, o que que acontece? Na época que eu fazia faculdade, eu saí de casa. Eu saí de casa, não queria mais morar com os meus pais, porque eu tinha um relacionamento muito conturbado dentro de casa. E eu não me dava bem com os meus pais. Só que a minha faculdade, eu tinha bolsa. Eu consegui bolsa porque eu fiz alguns procedimentos, assim, de provas e tudo mais, e eu consegui uma Vendeu o bolsa. corpo? Mentira. Não, eu consegui Não, tô uma brincando, bolsa na brincadeira. faculdade, na época foi até pelo ProUni. Ah, eu não Eu, consegui pro Uni, eu gente. consegui, foi Ah, eu até me sinto pelo. tão triste por isso. E aí eu consegui, então assim, foi a minha faculdade era zerada em relação à mensalidade. Só que meu pai tinha os custos de passagem, lanche, xerox, tudo mais que tinha na faculdade, meu pai custeava na época. Por quê? O que eu ganhava como estagiária de fisioterapia era mínimo, era pouquíssimo, então não dava para praticamente nada. Era pra comprar alguma coisa para mim, assim, pouco. E como eu saí da casa dos meus pais, eu precisei arrumar um outro emprego que eu conseguisse pagar as minhas coisas na faculdade. Só que o problema é que eu só chegava atrasada. Eu só chegava tarde, porque ou eu pagava, ou eu trabalhava para pagar as minhas contas, me manter, ou eu estudava. E como que eu ia estudar sem o dinheiro para ir para, entendeu? Então eu fiquei naquela. Aí na época eu tranquei a faculdade para trabalhar. E um pouco tempo depois, eu engravidei do Breno. E aí, o que que aconteceu? Eu transferi, consegui uma outra empresa, que eu trabalhava na área administrativa, eu consegui uma outra empresa em Xerém e trabalhei lá, consegui a vaga para trabalhar lá e fiquei trabalhando durante a minha gestação. Quando eu tive o Breno, antes de eu ter o Breno, eu tinha uma proposta para, eu esqueci o nome, para uma proposta para ser. Você muda de nível na empresa, eu esqueci o nome. É, promoção? Promoção, eu tinha uma promoção. E só que eu só ia ser promovida depois que eu voltasse do auxílio, né? Depois que eu voltasse do tempo que eu fico fora por causa do neném. E aí eu saí da empresa e tudo mais, aquela coisa. Só que quando eu passei o período com o Breno, 4 meses, 6 meses na época, na verdade, que eu fiquei, 6 meses. Quando eu voltei, a empresa estava toda diferente, pessoas diferentes, sistema diferente. A minha gestora estava muito diferente comigo. Então, assim, eu ainda estava muito sensível, porque o meu filho ele só tinha 6 meses de vida. Eu estava, assim, sentindo muita falta dele. E ele mamava e tudo mais. Então, assim, eu não consegui me manter na empresa. Fiquei 1 mês só e fiz um acordo para sair, porque eu não consegui ficar longe do Breno. E aí fui para casa. E aí fiquei, né, em casa, e aí na época entrei no auxílio-desemprego e buscando, assim, alguma coisa que eu pudesse fazer junto com o meu filho. Na época eu vendi roupa, vendi bijuteria, vendi essas coisas que geralmente vende, bolsa, carteira. Fui fazendo essas vendas, assim, para tentar ser remunerada. E o meu marido trabalhava de carteira assinada, só que ficou desempregado na mesma época que eu fiz o acordo para sair. E aí ficou os dois desempregados dentro de casa. E ele buscava, né? Mandava currículo, aquela coisa toda, fazia um bico aqui, outro ali. E eu ficava tentando fazer as vendas. Assim, a gente estava assim, estabilizado, e de repente caiu tudo. A gente estava estabilizado, assim, a gente saía, viajava, passeava, comia fora, tinha as nossas coisas, o carro. E assim, de repente, desabou tudo. E com um filho pequeno dentro de casa. E aí, na época, eu consegui um emprego para ganhar, tipo, pouquíssimo. Consegui um emprego para ganhar pouquíssimo e eu conseguia parar para ir em casa, ver o Breno e tudo mais. Só que era a única coisa, a única oportunidade que eu tinha uma área de festas. E aí foi uma cliente nesse dia, eu fazia venda de decoração para festa, né? Eu auxiliava, né? E aí a menina foi lá e perguntou assim: "Ah, vocês também fazem a parte de chocolates, doces para festa?" Não fazia, lá não fazia. Só que eu já tinha vendido chocolate na época da faculdade para minha mãe. Eu levava chocolate para vender na faculdade.
E eu sabia como fazia. E foi muito rápido. A menina fez a pergunta, passou um filme na minha cabeça e eu falei assim, aqui não tem esse serviço, mas eu forneço por fora. Foi muito rápido. Foi um pensamento muito ágil. E eu não tinha nada pra fazer o chocolate. Nada. Nem a forma. Aí a menina falou assim, sério? Eu falei, sério. Aí ela falou assim, caramba, que bom. Como é que a gente faz? Eu falei assim, não, vamos marcar um dia e eu faço as amostras pra você. Você experimenta, se você quiser, a gente fecha. Ela, quero. Peguei o telefone da menina, corri na casa da minha mãe, só que assim, eu não tinha dinheiro. O único dinheiro que eu tinha era R$10, que o meu marido passou, entregou R$10 pra mim e falou assim, se precisar de comprar alguma coisa pro Breno, tá aqui o dinheiro. Porque eu só ia receber depois de um tanto tempo, né? Tipo, depois de um mês. Não tinha dinheiro, tinha R$10. Esses R$10 eu comprei uma barra de chocolate, que era R$10. Eu não tinha dinheiro pros recheios. Fui na casa da minha mãe, pedi uma caixa de leite condensado, um pacote de coco e as forminhas emprestadas, as forminhas de chocolate que ela ainda tinha guardada. Fiz uns chocolates, uns bombons, liguei pra menina, porque eu já tinha marcado um horário com ela. Liguei pra menina e falei assim, oi, tudo bem? Tô só te aguardando. Ela, caramba, até esqueci de te avisar. A gente não vai querer mais, não. Nossa. O meu mundo desabou ali. Meu mundo caiu. Eu chorei tanto, porque eu só tinha aqueles R$10. E na minha cabeça, como eu sou muito positiva, eu falei, eu vou fazer, ela vai gostar e ela vai fechar. E eu já vou conseguir repor o dinheiro que eu gastei. Mas o lucro ia entendeu? Dobrar, triplicar. E vai dar tudo enfim, certo. O que aconteceu? Deu tudo errado, né? Porque ela não quis. E aí eu chorei. Depois eu falei assim, quer saber? Já estou aqui com chocolate, com tudo. Vou fazer todos esses chocolates. Assim, vou terminar. E vou vender. Vou ver aqui na vizinhança, o pessoal que quer. Vendi tudo no mesmo dia. Então você vendeu, tipo assim, tipo meio que de porta em porta, estabelecimento, pros vizinhos, como que foi? Fui nos vizinhos, aí falei assim, oi fulana, tudo bom? Então, tô com uma cesta aqui de chocolate, vê se te interessa, tem sabor disso, sabor daquilo. Mentira, eu só tinha brigadeiro, brigadeiro e beijinho, porque é a única coisa que deu pra fazer com uma caixa que eu tinha pego com a minha mãe. E aí eu falei assim, fui oferecendo, eu falei assim, tem esse aqui também que é só chocolate, que seria chocolate derretido de pirulito de chocolate, e vendi tudo. Fui passando em pessoa e fui vendendo tudo. Vendi tudo. Fui no meu pai, fui pra minha mãe, fui em todos os lugares e vendi a cesta de chocolate. E aí fiquei muito feliz, porque não deu certo com o que eu queria, mas deu certo ali naquele dia. E aí eu falei assim, vou começar a trabalhar com chocolate. Aí eu instalei, eu falei, eu já tava procurando alguma coisa pra fazer, eu vou começar a trabalhar com chocolate. E aí, como meu marido conseguiu ir fazendo uns bicos, e ele não tinha mais como ficar com o Breno, eu já tinha que voltar pra casa, sair da onde eu tava e ir pra casa. Voltei pra casa, fiquei com o Breno e comecei a trabalhar com chocolate. Só que não foi assim, do jeito que eu esperava que fosse, porque eu falei assim, vai dar um boom. Mas na época era difícil, eu aprendi tudo sozinha, vendo YouTube. Na época foi quando surgiu o Facebook, que aí eu comecei a usar o Facebook pra divulgar, tô fazendo chocolate. Só então que na época ainda tinha Orkut, né? Tinha Orkut ainda, então assim, Nossa, eu queria... gente. Entendeu? Aí foi isso, aí eu comecei a vender, e eu comecei a fazer, fui pegando encomenda, comecei a vender pra fora. Eu anunciava nessas plataformas de venda, de classificados, falando que eu vendia chocolate e vendia pra Tijuca, Barra, Flamengo, tudo quanto é lugar fazia entrega. Mas assim, não foi só flores, porque o nosso carro não tinha ar-condicionado, então eu tinha que sair muito cedo. Mas já teve vezes de eu terminar a encomenda tarde e quando sair daqui, derreter algumas coisas no meio do caminho. Nossa, assim, foi muita coisa que eu passei. E aí eu comecei a juntar o chocolate, as coisas de chocolate que eu fazia, com os personalizados. Coisas com adesivo, né? E aí teve uma época que eu tive que escolher, não dava pra ficar com os dois. E aí eu mantive só na parte de personalizados, que é a minha empresa hoje é voltada só pra parte de brindes personalizados. Entendeu? Não trabalho mais com a parte de chocolate. Graças a Deus deu tudo certo. E é isso. Mas eu fico pensando na seguinte coisa, se não fosse ter dado errado, talvez não teria dado tão certo. Sim, não, com certeza. E a gente aprende muito, assim, tipo, com os erros. Achei muito legal que você, tipo assim, meu Deus, o mundo caiu, agora eu vou fazer o quê? Te manca. Vou vender pros meus vizinhos. Sim, já tô... Não então, tipo, não vai
Você viu um problema e, mediante o problema, você conseguiu encontrar uma solução para o seu problema. Mas eu sempre fiz isso. Caí e levantei. Caí e levantei. Exatamente o que eu falei. Não dá pra gente cair e esperar que vá se resolver tudo sozinho. Depende da gente, primeiramente, entendeu? Exatamente. Agora lá, a produção sensualizando para você. Olha lá.